assunto. E a gente continua falando de educação, mas agora sobre o combate à violência nas escolas, porque esse é um assunto discutido hoje em Brasília, na Câmara dos Deputados. A Danila Bernardes está chegando ao vivo com os detalhes para a gente. Boa noite para você, Danila. Oi, Cibele, boa noite para você. Boa noite para você também que nos acompanha. Exatamente isso, Cibele. Entre as 21 propostas que estão na pauta de hoje aqui na Câmara dos Deputados, está essa que cria uma política, um projeto de lei que cria a política de prevenção e combate à violência no ambiente escolar. Ele chama Prever. A ideia dessa proposta, dessa política, é que ela seja implementada pela União em parceria com os estados e com os municípios. A gente vai ver imagens agora ao vivo da sessão aqui na Câmara dos Deputados. A prioridade dessa política será para as escolas públicas da educação básica. O projeto ele é bem amplo. Ele fala, gente, de várias formas de violências que acontecem nas escolas, como, por exemplo, desde violência física, moral, sexual, bullying, negligência, e cita medidas para serem adotadas e cumpridas aí em conjunto, desde dar apoio, suporte para familiares e para os alunos, como capacitar os profissionais para lidar com esse tipo de situação e também medidas, claro, para poder evitar essas formas de violência nas escolas. A ideia é definir e adotar um protocolo nacional de avaliação de fatores de risco e também aí de proteção relacionados a esses casos, a essas situações de violências nas escolas. Esse projeto é o segundo item da pauta de hoje aqui na Câmara dos Deputados. É uma sessão extraordinária, né? Não tem costume de acontecer na segunda-feira, mas por causa do feriado na próxima quinta-feira, essa sessão acontece aqui, como vocês viram nas imagens, o plenário está bastante vazio, os deputados participam mais à distância, então deve ter aí uma sessão esvaziada, uma semana mais tranquila aqui em Brasília por causa desse feriadão. Bom, outra novidade aqui na Câmara dos Deputados hoje é que foi definido na CCJ o relator da PEC da segurança. Essa PEC aí que nós falamos para vocês na semana passada, né, que traz aí mudanças, já dando direito à União de definir regras, diretrizes para as forças de segurança, o que tem gerado bastante polêmica com os governos dos estados. Teve relator definido na Comissão de Constituição e Justiça, que é o deputado Mendonça Filho, do União do Pernambuco, e ele é vice-líder da oposição, ou seja, ele é oposição ao governo que está criando a PEC. Então deve gerar uma discussão bem grande na CCJ quando essa PEC for pautada por lá. Para finalizar, quero trazer um último assunto para vocês, é que uma decisão do Supremo Tribunal Federal aqui em Brasília vai interferir no movimento da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, na ALESC. Isso porque, de acordo com o STF, um suplente de deputado estadual não pode ficar menos de 120 dias no cargo, na função. E em Santa Catarina, os deputados estaduais têm ficado 60 dias nessa função, o que acaba gerando uma troca, um rodízio bem grande. Nós preparamos uma reportagem para trazer detalhes dessa decisão do STF para vocês. O troca-troca de parlamentares acontece tanto na Assembleia Legislativa do Estado como na Câmara dos Deputados e até no Senado. Pela regra atual, o Estado pode definir o tempo mínimo que o suplente permanece no cargo. Na ALESC, são 60 dias. Já na Câmara e no Senado, são 120 dias. Sendo assim, os deputados estaduais têm feito um verdadeiro rodízio. Maurício Peixe, do PL, antes de ser efetivado, foi o que mais entrou e saiu. Entre 2023 e 2024, foram 6 convocações. Emerson Stein, do MDB, ocupou a vaga em 4 situações. Zé Caramori, do PSD, passou pela ALESC 2 vezes. Alex Brasil, do PL, que também se tornou efetivo, teve 2 convocações. E Dirce Haderschein, do MDB, assumiu por 2 vezes. Vários outros tiveram uma passagem pela função. Seja por articulação política, para cumprir promessa ou por necessidade. Mas essa facilidade em fazer rodízio entre os parlamentares
pode estar com os dias contados. O Supremo Tribunal Federal declarou ser inconstitucional ficar no cargo por um período menor que 120 dias. A decisão levou em consideração o que tem acontecido em Santa Catarina e também no estado do Tocantins, onde esse período é ainda menor, 30 dias. A regra vale para todos os estados, de acordo com o princípio da simetria. Mesmo sendo 120 dias, a bancada federal de Santa Catarina teve rostos novos, principalmente em 2024, período das eleições municipais. Pedro Kizai, do PT, se licenciou para que Carla Aires assumisse. Ricardo Guide, do PL, cedeu espaço para Darcy de Matos. Carlos Chiodini, do MDB, saiu ano passado e novamente esse ano. E o lugar dele foi assumido por Luiz Fernando Vampiro. Carmen Zanotto, do Cidadania, saiu e Geovânia de Sá assumiu. E na semana passada, Jorge Goeten, do Republicanos, passou o cargo para o Coronel Armando. No Senado, Ivete da Silveira, do MDB, se afastou em 2024 para que Beto Martins ocupasse a função durante os 4 meses. A decisão do Supremo ainda não foi homologada. Tanto a Alesc como a Assembleia do Tocantins podem recorrer.